5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou colocar as respostas ou feedback da atividade número 2 da disciplina de informática básica. Vou abrir aqui as perguntas para a gente dar uma olhadinha e fazer um comentário. Então, essa atividade foi postada no SIGA, né, no Sistema de Informações Gerenciais Acadêmicas do IFC, e eu aguardava que vocês me respondessem com base nos vídeos que foram encaminhados, né, a vocês. Isso tudo de forma bem conceitual, não precisava nem ter o LibreOffice para poder fazer, bastava apenas ver ali os vídeos ali, já teria como responder isso aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira perguntinha aqui. Para que serve a barra de fórmulas do LibreOffice Calc? Eu vou abrir o LibreOffice Calc aqui para a gente poder dar uma olhadinha. A barra de fórmulas, pessoal, é esse local aqui que a gente está vendo, onde a gente faz a inserção das fórmulas, né? Vou até puxar a lupinha aqui para a gente poder dar uma olhadinha, né? Nesse local que a gente coloca aqui, então, as fórmulas, né? Então, dessa forma fica mais fácil para que a gente possa ver aí o que a gente está colocando, né? Mas aí como transformar isso, né, para uma forma textual, né, para deixar uma coisa um pouco mais conceitual, né, uma coisa que dê até para decorar, né? Então o uso a gente já sabe que a barra de fórmulas é para a gente poder inserir as fórmulas para poder manipular os valores, os dados que tem na planilha, né? Eu formulei uma respostinha aqui, né, que vai agregar aí dentro do nosso conteúdo. Então vou botar aqui. Vamos lá. Então fiz dessa forma, tá? Eu vou botar em vermelhinho, pessoal, para dar um destaque aqui pra gente, tá? Então, para que serve a barra de fórmulas de LibreOffice Calc? Vou botar em vermelhinho aqui pra gente, né? Resposta, né? Para inserir as fórmulas que manipularão valores contidos nas diferentes células, né? Isso poderia ser uma resposta aí que poderia atender o nosso enunciado, né? Ou a resposta que você colocou que tem a ver mais ou menos com o texto que está aqui, também vai ser aceitável sem problema nenhum, tá bom? Então, segunda pergunta, como poderemos definir o que representa uma coluna, uma linha e uma célula? Explique. Então, pessoal, para ter bem claro, né? Voltando aqui no LibreOffice Calc. Então, a gente tem aqui a linha, né? A gente tem a linha, que é essa parte horizontal aqui, a coluna, que é nessa parte vertical aqui em pé, e a célula, que é o encontro das duas, né? O encontro, né? Como se fosse aquele joguinho de batalha naval, né? O pessoal dos mais antigos aí lembra dos programas infantis que tinha antigamente aí, batalha naval. Então, é o encontro de uma coluna e uma linha, né? A gente pode fazer o agrupamento de dados aqui numa coluna, né? Dados correlatos ali, de repente notas, turma, nome, cadastro, matrícula, enfim, tá? E na linha a gente pode fazer também da mesma forma. Então, geralmente numa linha ou numa coluna, a gente coloca dados que tem a ver entre eles, né? Dados dos mesmos tipos, vamos dizer assim, né? E uma célula, na verdade, é a menor unidade de armazenamento de dados dentro de uma planilha. Então, por exemplo, pense que a gente está aqui fazendo um cadastro de usuário, né? Então a gente poderia ter em cada coluna, né? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, em cada coluna a gente poderia ter um tipo de dado, né? Por exemplo, matrícula, nome, sexo, sei lá, endereço. Então, nesse nosso caso aqui, em cada linha a gente teria as informações de uma mesma pessoa, né? De uma mesma
usuário, vamos dizer assim. Tá? E na coluna a gente teria as informações diferentes entre si, mas do mesmo tipo, ou seria matrícula, ou seria um nome, ou seria sexo, ou endereço. Tá? Aí depende da nossa operação que a gente dá. Então, mais ou menos a definição a gente poderia colocar dessa forma. Então, a gente botando de forma, deixa eu apagar aqui, a gente colocando de uma forma um pouco mais formal, né? Como é que a gente poderia responder dessa forma aí? Deixa eu puxar isso para cá. Pronto, aí eu já me organizo melhor. Beleza. Então vou botar aqui uma respostinha que pode ser até igual a que você colocou, mas se você colocou um pouquinho diferente não tem problema nenhum, tá, pessoal? Vou botar aqui resposta. Pronto, tá? Então, o que eu coloquei aqui, a coluna representa a orientação de dados agrupados em determinado segmento de forma vertical, geralmente descrito em letras. Deixa eu pegar aqui o que fala da linha da célula. Então a linha representa a orientação dos dados agrupados em determinados segmentos de forma horizontal, geralmente descrito em números. A célula encontra a orientação vertical, coluna, e da orientação horizontal, linha, representando a menor unidade de armazenamento de dados de uma planilha, podendo conter fórmulas, texto, números, etc. Tá bom? Eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho, pessoal, porque senão fica ruim para a gente trabalhar, tá bom? Vamos lá. Tá. Vamos seguir assim mesmo. Número 3 aqui, pessoal. Como poderia ser representado em uma fórmula do LibreOffice Calc a operação de multiplicação entre o número 6 e o número 5? Pessoal, conforme vocês podem lembrar, no LibreOffice nós temos aí a possibilidade de fazer as 4 operações aritméticas básicas, né? A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E quais são os operadores que vão representar isso para a gente? A adição, né? Estou mostrando aí na tela, a adição a gente pode fazer pelo símbolo de mais, né? De adição. A subtração pode ser pelo símbolozinho de menos, né? Subtração. A multiplicação a gente pode utilizar pelo símbolo asterisco, tá? E a divisão pelo símbolozinho da barra, tá bom? Dessa forma a gente consegue representar os operadores que a gente quer trabalhar com os nossos números, tá? E aí voltando no LibreOffice, sabendo disso, vamos lá. Como é que a gente poderia fazer então para representar por exemplo, a multiplicação entre os dois números, né? Pessoal, no LibreOffice, toda vez que a gente inicia, né, uma fórmula, a gente tem que botar o símbolo de igual, tá? Sempre botar o símbolo de igual. Então, coloquei o símbolozinho de igual ali. Deixa eu ver se eu consigo botar a lupinha aqui para poder mostrar para vocês melhor. Não tá aparecendo. Mas a gente coloca o símbolo de igual aqui, tá? Acho que está aparecendo ali na célula A1, tá? Igual. E aí a gente vai abrir parênteses e dizer o que a gente quer colocar lá dentro, tá? Vou fazer melhor, vou ampliar aqui um pouquinho a fonte para ficar um pouco maior para a gente poder enxergar melhor, tá bom? Beleza, tá? Igual, a parênteses, agora eu vou colocar a operação que quero fazer. Se eu quero fazer multiplicação entre os dois números, eu tenho que botar o primeiro operando, né? No caso é o número 6, e aí colocar o operador, né? Que seria multiplicação ou asterisco, e logo depois eu colocar então o segundo operando, no caso o 5, tá? E aí eu vou formar a fórmula da multiplicação. 6 vezes 5, dou um Enter, vai me retornar o resultado na célula A1. 30, tá bom? Então dessa forma a gente consegue fazer, estruturar a nossa fórmula aí. Tá usando a barra de fórmulas, coloca sempre igual, né? Se você não quiser usar nenhuma função, né, conforme está lá nos vídeos, você pode já abrir
parêntese direto e colocar a sua operação matemática diretamente, tá bom? Vamos lá, vamos partir aqui para o próximo exercício. Então aqui, como poderia ser representada uma fórmula LibreOffice Calc, a operação de multiplicação entre números 6 e 5, a gente já colocou aqui, né? Igual a parênteses 6 vezes 5. Deixa eu botar aqui. Vou botar em vermelhinho, né? Que aí fica mais fácil. Tá bom? Resposta igual 6 asterisco 5 fecha parênteses. Vamos lá, pessoal. Próximo aqui. Como se poderia representar numa fórmula LibreOffice Calc a operação de desconto de 10% sobre o valor 500, né? Essa aí já é um pouquinho mais complicada, tá bom, gente? Porque a gente tem que ter a noção do que representa essa questão de porcento, tá? Pessoal, vocês vão recordar aí que toda vez que a gente fala num determinado valor, né, no valor dele completo, né, por exemplo, número 10, número 50, número 1000, a gente está falando da totalidade dele, né? Se a gente tem 50 unidades de algo, a gente tem todas as unidades daquelas 50 que a gente quer colocar ali. Então, nesse caso, a gente tem 100%, né, dessas unidades. 100% representa tudo. Então, quando eu tenho R$1.000, quer dizer que eu tenho 100% dos R$1.000, tá? Quando eu tenho todo o dinheiro, né, todo valor, todo dado completo, quer dizer que eu tenho 100% dele na mão, tá bom? Beleza. E aí, o que quer dizer aqui na fórmula aqui? Eu tenho que saber o desconto de 10% sobre o valor 500. Ou seja, pessoal, se 500 representa 10%, significa o seguinte, que eu vou ter um pedacinho, né, que representa um dos 10 pedacinhos, representando 10%. Por que 10 pedacinhos? Porque se eu pegar o 100% e dividir por 10, eu vou ter o valor de 10 pedacinhos de 10%. Faz sentido? Por exemplo, se eu quero saber 50% de alguma coisa, eu vou dividir esse valor pelo valor do porcento, tá? Por exemplo, 50%, e vou saber em quantos pedaços eu vou dividir o todo, tá? Por exemplo, eu tenho R$100, né? E eu quero saber quanto é 100%, quando é 50% de R$100. Eu vou dividir 100 pelo número do porcento, 50, eu vou encontrar o valor de duas partes iguais, né? Eu vou encontrar o valor de 2. Então, agora, para saber quanto equivale 50%, eu divido o total 100% dividido pelo número de unidades que eu encontrei, 2. Então, eu vou encontrar o valor de 50. Se ficar igual a 100, vou pegar o número 400, por exemplo, tá? 400, eu vou saber quanto é 20% de 400, tá? Então, eu pego lá 400 dividido por 20, tá? Vou achar o valor 20, né? Então, se eu colocar esse valor de 20% em cima dos 400, né, eu vou encontrar o valor 80. Por quê? Eu, dividindo 400 por 20, eu vou encontrar o valor de 5. Se eu pegar 400 e dividir por 5, eu vou encontrar o equivalente a 20%, ou seja, 80. Entendido? Beleza? Então tá. No nosso caso aqui, a gente quer fazer a operação de desconto de 10% sobre o valor 500. Como é que a gente poderia fazer? Tá? Não é achar 10% de 500, tá? A gente tem que saber a operação 500 menos 10%. Para a gente poder encontrar o 10% de 500, como é que a gente poderia fazer? 500 dividido por 10, vou encontrar o valor de 50, né? Então, cada pedacinho correspondente a 10% de 500 representa 50, tá? Então, 10% de 500 seria 50, tá bom? Beleza. Eu quero saber então quanto vai ser a operação 500, que é o 100% total, menos 10% que representa 50. Quanto dá isso? 500 menos 50 dá 450, beleza? Vamos transformar isso numa fórmula, tá? Vamos botar no LibreOffice aqui então, beleza? Vou apagar aqui a fórmula anterior, vamos colocar aqui. Vamos lá, pessoal.
Então, ó, igual, abre parênteses, tá? Eu quero saber quanto é o valor do desconto de 10% acima de 500. Então, vamos lá. 500, tá? 500 menos, aí eu vou calcular o valor de 10% acima de 500. Menos. A gente pode fazer isso de várias formas, tá? Por exemplo, eu expliquei para vocês que a gente pode encontrar aqui, né, o valor do percentual dividindo o todo, que é o 100%, pelo valor daquele númerozinho do porcento ali, que significa o 10, né? 10%. Eu dividindo o valor do todo pelo valor do porcento, eu encontro o valor do que eu quero pesquisar. Então, 500 dividido por 10, eu vou achar os 10% de 500, tá? Ou seja, a fórmula aí, pessoal, importante, ó. Toda vez que a gente abre um parênteses, a gente tem que fechar o parênteses, tá? Abrir o parênteses, fecha o parênteses, tá bom? Então, se eu abrir um parênteses aqui e logo depois eu abrir outro para fazer só essa operação aqui no meio, eu tenho que fechar o parênteses de fora, tá vendo? Eu abri um parênteses aqui, fechei. Agora eu tenho que fechar o outro também, tá? O LibreOffice já sinaliza isso pra gente. Entenderam aqui? Então eu vou pegar o total e vou tirar 10%. Quanto é 10%? É o total dividido pelo valor que está junto ali do porcento, tá? Então 500 dividido por 10 vai me dar o valor de 10%. Vamos ver aqui? Dê um Enter ali, achamos o valor de 450, que é exatamente, se 10% de 500 equivale a 50, então 50 menos 500 menos 50 vai dar 450. Ok? Legal. Então vamos pegar essa fórmula aqui, pessoal, e vamos botar lá na nossa respostinha, né? Ctrl C, vou jogar lá, tá? Então resposta, qual é a resposta? Tá aqui, ó. Opa, muito grande. Ficou muito grande, gente. Vou botar em vermelho aqui. E vou botar no tamanho adequado, né? Isso, tamanho 12, como está o resto do texto, tá bom? Então tá aqui, ó. A fórmula qualquer igual 500 menos os 10%. 500 dividido por 10, tá bom? Fecha parênteses, fecha todos os parênteses. Legal? Beleza. Próximo aqui, pessoal. Qual seria a fórmula utilizada para realizar a soma desde a célula B2 até a célula B15? Pessoal, vamos lá. Célula B2 até a célula B15. Por exemplo, tá? Vamos botar aqui, então, valores, né? Dentro dessa célula B2 até a B15. Vou preencher com valores aqui, tá bom, pessoal? 2, 3, 4, sei lá. Vou botar aqui... Opa, escrevi errado aqui. Legal. E aí eu vou clicar em outra célula aqui para poder expressar a minha fórmula, tá? Pessoal, toda fórmula começa com igual, tá bom? Então estou ali na barra de fórmulas, estou colocando igualzinho ali, igual, tá? E aí, pessoal, se a gente quiser descrever uma fórmula aqui, né? Essa fórmula, ela tem que ficar logo depois do igual e antes do parênteses. Se a gente for botar parênteses direto, é porque eu quero fazer operação matemática sem fórmula, tá? Se eu não utilizar nenhuma fórmula, eu já parto para operação matemática direta. Agora, se eu for usar a fórmula, aí eu vou ter que descrever qual é a fórmula que eu quero utilizar, tá? E quais são os dados que eu vou fazer com essa fórmula, tá? Conforme lá no vídeo, né? Se a gente quiser utilizar uma fórmula, a gente pode clicar ou nesse ícone aqui, assistente de funções, ou, por exemplo, se a gente quiser inserir função, tá? Inserir função e vai ter várias fórmulas lá dentro, tá? Só que para abreviar a nossa condição aqui, né, nós vamos usar uma fórmula voltada para atender nosso enunciado. Qual que é a fórmula? Se eu quero realizar uma soma, existe no LibreOffice, depois vocês podem pesquisar à vontade, né, quando vocês tiverem condição aí
quando a gente voltar às aulas presenciais, a gente dá uma olhada de novo nisso, sem problema nenhum. Ou quem tiver computador em casa pode olhar explorar, olhar lá com detalhe todas as formas que tem aqui, ó, inserir função, né? Temos formas para várias coisas. E uma das formas que a gente tem para fazer soma, né? O nome é bem fácil, né? Soma. Se eu quero fazer uma soma, eu vou utilizar a fórmula de soma. Então, soma, tá? E aí, pessoal, eu vou abrir parênteses aqui, tá? Abre parênteses. E agora eu vou descrever quais são os dados que eu quero incluir nessa soma, né? O enunciado falava para somar os valores de B2 até B15. Então eu posso, por exemplo, né, selecionar com o botão esquerdo do mouse aqui, pressionar o botão esquerdo do mouse e segurar ele e descer ele até o valor que eu quero, né? Até a célula que eu quero, B15, tá bom? Soltei, lembra, se eu abrir um parênteses eu tenho que fechar um parênteses. Então vou fechar o parênteses aqui. Então tá ali, bem claro, ó. Fórmula de soma, abre parênteses, o primeiro valor do intervalo, né? O intervalo começa em B2 e vai até o último valor do intervalo, B15, tá? B2 até B15, ele vai dar então o retorno da soma de todos os valores que estão ali. 149, tá? Claro, se eu mudar os valores ali, ele vai dar um outro resultado qualquer, tá? Então, a fórmula da soma é igual soma, abre parênteses e coloco o intervalo dos valores ali, fecha parênteses ao final. Tá bom, gente? Legal? Então, vou copiar aqui a formuleta para a gente colocar lá, tá bom? Vamos lá. Vou voltar aqui. Beleza. Qual seria a forma utilizada para realizar a soma da célula B2 até a célula B15? Resposta. Tá aqui, ó. Ficou muito grandão, mas eu vou ajeitar. Não se preocupe, tá? 12. Aí, tá? Então, a fórmula qualquer igual soma, abre parênteses, o primeiro valor B2, dois pontos, o último valor B15. Beleza? Vamos partir aqui para mais outro, pessoal. Vamos lá. Seria o número 6 aqui, né? 6. Qual seria a fórmula utilizada para realizar a média dos valores expressos nas células que vão de A1 até A10? Tá? De novo, pessoal, o LibreOffice ele traduziu muitas fórmulas para o português, tá? Então, provavelmente você vai encontrar uma fórmula que vá de encontro com a operação matemática que você quer realizar. Se a gente quer realizar a média aqui, né, existe uma fórmula lá chamada média. Na dúvida, você pode conferir nas funções lá para ver se existe uma fórmula, né, adequada para o seu interesse, tá bom? Vamos no LibreOffice. Então, ele quer valores que vai de A1 até A10, tá? Vou apagar tudo aqui. Apagar tudo que está aqui. Então, eu quero saber a média dos valores de A1 a 10, tá? A1 até A10. Então, vou botar a fórmula aqui, tá? Pessoal, existe no LibreOffice, tá, uma fórmula chamada média, tá? Vocês podem verificar aqui em inserir função, tá? Inserir função, vocês podem procurar lá uma função que faz a média, tá? Mas já para adiantar para vocês aqui, para a gente não perder muito tempo, existe a função média que faz o valor da média, tá? Vai calcular a média de um intervalo de valores. Então, como é que a gente coloca? Igual sempre, né? Média, abre parênteses. Aí eu vou clicar no primeiro valor do intervalo, né? O primeiro valor que eu quero começar a computar da minha lista, tá? Então, célula A1, tá? E aí eu vou segurando o botão do mouse e vou trazendo até o último valor que eu quero. No caso, A10, que pede o enunciado ali, A10. Soltei, vou fechar o parênteses, pressiono o Enter e ele vai me dar a média, ou seja, o valor médio de todos aqueles valores ali, tá? 5.7. Claro, se você alterar aqui um valor qualquer, né, a tua média vai alterar também, tá?
Então a tua fórmula está baseada nos valores que estão descritos dentro daquele intervalo, tá bom? Então vamos copiar aqui a nossa formuleta, pessoal. Média, né, A1 a 10. Vamos voltar lá. Qual seria a fórmula utilizada para realizar a média de valores expressos em células que vão de A1 a 10? Vamos colocar aqui então, a nossa respostinha. Beleza. Vou mudar aqui o tamanho da fonte. A cor da fonte também. Então, resposta seria então essa formuleta ali, tá bom? Vamos então pergunta número 7, pessoal. Vamos lá. Qual seria a fórmula utilizada para descobrir o valor máximo entre as células B1 e até C25, né? Vamos colocar alguns valores ali quaisquer, tá? B1 até C25. Como é que a gente poderia fazer isso? Vamos no LibreOffice, então. Então, do B1 até o B20, até o C25, eu vou encher com um monte de valores aqui, tá? Vamos lá. Opa. Eu vou copiar aqui essa, para não perder muito tempo, né? Tá? Do B1 até o C25, qual o maior valor, né? Qual o valor máximo, né? O maior valor, né? Entre as células B1 e C25. Pessoal, da mesma forma, né? Nós temos uma fórmula, tá? Nem sempre isso acontece, mas nesse caso aqui nós temos uma fórmula chamada máximo, para encontrar o valor máximo, tá? Do intervalo de valores que a gente quer pesquisar. Então a gente faz assim, ó. Escolhe uma célula qualquer aí, fora do escopo que a gente quer calcular, igual, e aí coloca o nome da fórmula, máximo. Máximo, tá bom? E ele dá a descrição ali, ó, máximo, retorna o valor máximo e uma lista de argumentos, tá? Então você abre parênteses e vai selecionar com o botão do mouse aqui o intervalo dos dados que você quer calcular, tá? Então vou do B1 até o C25, até lá embaixo, ó. C25. Aí fecho parênteses e dou um Enter. Ó, o maior valor é 89. Tá? Vamos ver se realmente funcionou. O maior valor que ele encontrou aqui foi 89. Ó. Até agora tem 89. Vamos ver se tem algum maior. Opa, não tem. Tá? Então a fórmula funcionou. Tá? Então o valor da fórmula, a expressão da fórmula que a gente quer colocar ali, que a gente precisa para responder o enunciado, é igual ao máximo, a parênteses, o intervalo de dados que a gente quer computar. Tá bom? Vamos copiar então o valor aqui Vamos computar o valor aqui, copiar o valor da fórmula e vamos lá colocar a nossa respostinha, tá bom? Então, resposta aqui. Vou botar vermelhinho, tamanho 12, legal. Então, a fórmula seria máximo, a parênteses, o primeiro valor do intervalo que eu quero calcular até o último, de B1 até C25, tá bom? Legal. Vamos lá, pessoal. Qual seria a fórmula utilizada para descobrir o segundo maior valor entre as células A2 até B17? O segundo maior valor, tá? O máximo, ele vai encontrar o maior valor, tá? Porém, existe uma outra fórmula chamada maior, que você, além de encontrar o valor máximo ou o maior valor de todos ali, você pode escolher, né, de forma decrescente qual seria a ordem do valor que você quer pesquisar. Por exemplo, o máximo vai retornar somente o maior, tá? Mas a fórmula maior, ela pode me retornar o segundo maior valor, o terceiro, o quinto, o enésimo maior valor, tá bom? Vamos ver como é que esse cara vai funcionar, tá? Tá dizendo aqui, A2 até B17. Vamos então. De A2 até B17, tá? Eu vou copiar esses valores aqui para a gente
né, ficar bem certinho aqui, tá? Não perder muito tempo. A2 até B17. Legal. Pessoal, então, nós temos aqui o intervalo de valores aqui. Então, a gente quer calcular qual é o segundo maior valor. Se a gente usar a fórmula do máximo, ele vai retornar somente o maior valor de todos, tá? Então, existe uma fórmula chamada maior, que essa fórmula maior vai retornar para a gente o enésimo maior valor, tá? Se eu quiser o primeiro maior valor, eu vou especificar lá o número 1, né? 1 de primeiro, o primeiro maior valor. Se eu quiser o segundo, eu vou botar o número 2. Se eu quiser o terceiro, eu boto o número 3 e por aí vai, tá? Como é que a gente pode expressar essa fórmula aí, tá? Vamos lá. Igual maior, a parêntese, tá? A gente aqui vai, então, selecionar o intervalo de dados que a gente quer pesquisar, tá? Então tá aqui, ó, vai descer até o B17 lá, opa, tá aqui. E aí tem um detalhe, a gente tem que passar um outro argumento para essa fórmula, tá? A gente não pode, ela não encerra aí, não é só intervalo de dados, a gente tem que botar um segundo argumento que ele pergunta, olha, você quer saber maior valor, mas qual maior valor? O primeiro, o segundo, o terceiro? No nosso caso, o segundo maior valor. Então a gente tem que botar aqui um segundo argumento e para isso a gente vai utilizar o caractere ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula vai então definir para a gente que a gente vai utilizar mais um argumento. Qual é o argumento? 2, quer dizer o segundo maior valor, tá? Feito isso, a gente fecha parênteses, tá? E dá Enter, e aí ele vai localizar para a gente o segundo maior valor. Opa, sumiu a fórmula? Ah, tá aqui, tá? Então, o segundo maior valor entre o intervalo A2 e B17, tá? Foi o número 89. Por quê? Nós temos aqui dois números iguais. Por exemplo, como são dois números iguais, eu vou botar um maior do que o outro, tá? Porque não tem nenhum número maior que 89. Vou botar aqui, em vez de 89, botar o número 100. Vamos ver se ele vai deixar como o número lá em cima de referência, aqui em cima, o número 189, né? É o segundo maior valor, 89. Vou mudar aqui 89 para um outro valor qualquer, para ver se a gente vai modificar o valor, tá? Eu tenho o valor 100, o maior agora, e o segundo maior seria 98. Vamos ver se ele vai mudar? Segundo maior, 98, beleza? Então a forma maior, ela vai conseguir localizar para a gente o enésimo maior valor, quer dizer, o maior valor de acordo com a posição que a gente quer encontrar. Primeiro, segundo, terceiro ou último, por exemplo, sei lá, décimo, sei lá, enésimo, qualquer um, tá bom? Beleza, vamos copiar nossa formuleta então, pessoal, tá? Então, tá aqui a fórmula, vou jogar lá de resposta para a gente poder encaminhar o enunciado, tá? Resposta, a fórmula tá ali. Vou mudar aqui o tamanho para ficar legal, tá muito grande, beleza, tá? Tá aqui a fórmula, igual maior, a parêntese, o intervalo, ponto e vírgula, 2, que é o segundo maior valor, tá bom? Última questão, pessoal. Dado uma lista de notas, qual seria a fórmula que indicaria a mensagem aprovado se o aluno possuísse nota maior ou igual a 5 e reprovado para notas menores que 5, levando em consideração as notas presentes nas células de D1 até D25, tá? Então vamos para o LibreOffice e vamos preencher então esses valores de D1 até D25, tá bom? Vamos lá, vou apagar tudo aqui. Beleza. D1 até D25, tá? Então vou preencher aqui, pessoal, né? Vou botar números de 1 a 10 aqui, tá? Escapou aqui. Opa, outro também.
Pronto, dei 25, tá bom? Então na coluna D1 eu tenho notas, tá? Como eu fiz o exercício com a linha 1, né? Eu não vou poder botar título aqui, porque senão vai desreferenciar a nossa coluna D aqui, quer dizer que a gente todas as notas a gente vai colocar aqui nessa outra coluna, tá? A coluna F, por exemplo, uma fórmula que vai especificar se o aluno está aprovado ou reprovado. Qual que é o critério? Se o aluno tiver uma nota maior ou igual a 5, ele vai ser aprovado. Se ele tiver uma nota menor que 5, reprovado. Como é que a gente faz isso? Pessoal, repare que eu falei se ele tiver uma nota maior ou igual a 5, ele está aprovado. Se ele tiver uma nota menor que 5, reprovado. Então, se é uma condição lógica que a gente vai executar uma determinada instrução, caso ela seja verdade, e caso ela seja falsa, por exemplo, tá? Se ela for verdadeira, vai executar uma determinada função, se ela for falsa, ela vai executar uma outra. Qual que é a condição que eu quero testar aqui? Eu quero verificar se a nota que eu estou pesquisando ali, ela sim, é verdade que ela é igual ou maior a 5. Se ela for maior ou igual a 5, eu então vou dar uma mensagem na tela escrito aprovado. Se ela não for maior ou igual a 5, eu vou ter que tomar uma outra decisão, dizer que esse aluno está reprovado. Como é que a gente pode escrever essa forma, né? Como eu falei que é uma condição lógica, né, de estrutura de decisão, se, né, se uma coisa for verdade, toma decisão, se for falsa, vou fazer outra coisa. Então, o nome dessa fórmula é se, tá? No LibreOffice, como muitas fórmulas foi traduzido para português, então fica mais fácil, tá? Caso você tenha interesse, você pode vir aqui tranquilamente inserir função, tá? Tem lá na parte de funções lógicas, tá? Então, função C, tá? Essa função C, então, ela vai fazer um teste, tá? Esse teste vai ser validado e dar uma determinada resposta, ou se não for validado, se for falso, ele vai dar uma outra resposta, né? Que seria a negação do teste que ele vai fazer. Então, o que eu quero fazer o teste, pessoal? Como esse teste vai ser individual de uma célula para outra, né? Eu estou na célula F1. Eu estou aqui na célula F1. Eu quero testar se o valor localizado em D1, né, ele vai ser verdadeiro de acordo com o meu teste ou falso. Então preciso especificar aqui dentro, tá, as condições para poder fazer esse teste. Quais são as condições? Se o valor que está em D1, né, no caso eu posso clicar aqui, D1 é maior ou igual a 5, tá? Ou seja, aqui na célula F1, né, na mesma linha, eu vou verificar se o valor contido na coluna D, na mesma linha 1, ele corresponde ao meu teste ou não. Se ele corresponder, eu vou dar uma mensagem. Qual é a mensagem? Né? A mensagem, eu tenho que botar sempre entre aspas, né, para não descaracterizar a fórmula. Eu vou colocar aqui, ó, se o valor que está contido em D1 ele for maior ou igual a 5, tá vendo aqui o símbolo de maior ou igual a 5, eu vou exibir na tela aprovado. Se não, né, se isso não for verdade, se D1 não for maior ou igual a 5, o que eu tenho que fazer? O aluno está reprovado. Tá? E aí fecha a fórmula. Então, qual é o meu teste? Eu quero verificar se o valor que está em D1, né, é maior ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, eu vou mostrar a mensagem de aprovado. Se não for maior ou igual a 5, eu vou passar para outra mensagem que é reprovado. Entenderam? Beleza? Vamos fazer o teste agora, vamos dar um enter, pessoal. Reprovado. Por que reprovado? Porque ele está verificando o valor que está em D1. Qual é o valor que está em D1? 1. 1 é maior ou igual a 5? Não, ele é menor que 5. Não é nem igual a 5 nem maior, ele é menor.
Então, se ele é menor, ele falhou no teste e vai para outra mensagem dizendo que está reprovado, tá? Mas aí, pessoal, esse teste aqui é um teste individualizado por célula, tá? Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente pode copiar o conteúdo dessa célula aqui e replicar para as células de baixo. Para quê? Para que ele faça análise a partir da coluna F em relação à coluna D, de acordo com a mesma linha, tá? Então, a célula F1 vai analisar se a célula D1 corresponde ao teste. A célula F2 vai analisar a célula D2, F3, D3 e por aí vai, tá? Para isso, a gente só seleciona aqui a coluna, seleciona a célula F1, Ctrl C, e aí a gente vai então selecionando com o mouse aqui até a última linha, né, que se tem valor. Feito isso, pessoal, a gente pode dar um Ctrl V ou colar, que ele vai colar o valor da forma que estava na primeira célula, né, dessa coluna F1. Então ele vai repetir para todo mundo, mudando somente o valor da linha para poder fazer o teste apropriado, porque senão ele ficar sempre dando reprovado que o valor de D1 é o referencial. Não, aqui ele vai mudar de acordo com a linha. A gente vai ver agora então a análise para cada nota de cada linha diferente. Vamos lá? Olha só, pessoal, a gente pode até conferir aqui, tá? O nosso critério é se a nota é maior ou igual a 5, aprovado. Se está menor ou igual a 5, menor que 5, reprovado, tá? 1 é maior ou igual a 5? Não, reprovado. 4, maior ou igual a 5? Não, é menor, reprovado. 6 é maior ou igual a 5? É maior, aprovado. 8 é maior ou igual? É, aprovado. 5 é maior ou igual? É igual. Então serve tanto maior quanto igual. Tá tudo certo, aprovado na média, tá bom? Claro, pessoal. Então a gente vai então copiar essa fórmula, tá? E vai colocar aqui na nossa resposta, tá? Opa, faltou aqui uma coisa. Tá, a fórmula ficou grande aqui, né? E aí vocês deveriam colocar a observação aqui, né? A fórmula deve ser replicada ou copiada, tá? Para as demais células para que seja feito o teste até a linha 25, tá? Só tem esse detalhe. Por quê? Se eu botar a fórmula somente ali no D1, ele só vai testar o valor do D1, né? E até D25 não vai ter teste nenhum. Então só ali que a fórmula tem que ser replicada ou copiada, né, para as demais células, né, da coluna, para que ele faça o teste na mesma linha, né? Como a gente viu ali, F2, D2, F3, D3, F4, D4 e por aí vai até o D25, tá bom? Pessoal, em caso de qualquer dúvida que vocês tenham, tá, sobre o enunciado ou sobre as respostas, tá? Eu vou tentar diminuir aqui o zoom um pouquinho, né, para ficar aqui. Eu vou mandar essa resposta por e-mail para vocês, tá? Foi só esse vídeo para explicação mesmo, tá? Ficou grande aqui, eu não consigo colocar, tá? Então, eu vou colocar no e-mail isso aí, tá? Vou mandar pelo WhatsApp também para vocês, tá? Para que vocês tenham esse conhecimento. E tão logo a gente tem esse encontro presencial novamente aí no nosso querido instituto, a gente vai fazer essas práticas novamente. Inclusive algumas coisas que eu já passei, eu vou voltar lá atrás para a gente poder fazer outras práticas também, que não necessariamente tem a ver com o que a gente trabalhou aqui nas questões, tá? Mas é para a gente poder fixar mesmo esse conteúdo e vocês saírem do instituto, saírem dessa disciplina, craques aí, editores de texto, editores de planilha e editores de apresentação,
tá bom? Pessoal, era isso por hoje, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!